Você conhece as 4 motivações humanas? Já se perguntou o que move uma pessoa para a tomada de decisões? De acordo com estudos sobre comportamento humano, essas 4 motivações são as primárias, as básicas, que faz com que todas as nossas decisões passem através de uma delas. Elas são motivações universais, não interessa geografia, gênero, idade, elas estão em 4 polos separados, opostos. Então, de um lado, nós temos estabilidade versus risco. Do outro lado, nós temos independência versus conexão. Enquanto algumas pessoas elas querem previsibilidade, segurança, a outra quer adrenalina, ela quer risco. E muitas vezes durante a nossa vida a gente pode passar de um polo para outro, dependendo se é uma crise de meia-idade, se é adolescência, se tem hormônios. Mas nós estamos falando aqui de uma motivação que vai nortear a vida de um indivíduo durante todo o tempo, mesmo que haja oscilações. Mas essa motivação ela é constante. Ela vai oscilar um pouquinho, mas logo volta para aquela mesma motivação. Você busca mais estabilidade ou autonomia? A necessidade de ir, de romper. O que para você é mais importante? Transformar ou ficar no status quo? E sobre conexão? Você é alguém que está mais em grupos e precisa de estar rodeado? Ou você é alguém que prima pela sua independência, por uma autorrealização individual? Você não tem problema em estar só, gosta da sua companhia? Nessa série nós estamos falando sobre o sábio. E o sábio ele está na motivação do individual. Ele busca a autorrealização. No mesmo grupo estão os arquétipos explorador e inocente. A autorrealização para o sábio passa pela verdade, passa pelo conhecimento, a sabedoria. Ele tem prazer em pesquisar, em analisar. Ele tem uma curiosidade que não tem fim. Eu tenho um caso muito interessante. Na Toshiba, eu era estagiária e éramos 4 alunas fazendo ali o estágio. E eles tinham que escolher uma. E no final eles me escolheram porque eles falaram assim: todas vocês foram excelentes, de igual forma, mas a Mariana ela é muito curiosa. Ela quer saber o porquê do porquê do porquê. E eu nem sabia que ia ser um critério de avaliação, mas eu queria realmente saber, antes de chegar no departamento de qualidade, o que acontecia. E depois que saía dali. Então eu tinha muita curiosidade, e isso é próprio do arquétipo sábio. Outra história, eu sempre me realizei, mesmo pequenininha, em estudar. Eu passava no 3º bimestre, mas eu gostava de dar tutoria para os meus colegas. Depois eu vou até marcar alguns deles, porque eles falam, passava de ano por causa da Mari. E porque eu tinha prazer mesmo, eu sempre gostei de ensinar. Quando eu fui para os Estados Unidos, um dos meus primeiros trabalhos foi primeiro fazer apostila de inglês para uma professora e depois dar aula para uma escola que tinha língua portuguesa, que era em Newark, que é um lugar que é uma colônia portuguesa, e eu dava aula de informática ali. Então isso sempre foi algo que é intrínseco, é inato em mim. Então para o sábio, compreender as coisas superficialmente não dá certo. Tem que ter aquilo de, mas por quê? Mas como que é? A gente quer sempre saber a raiz daquele problema, a gente quer sempre saber qual que é o resultado daquela ação. Então, voltando aqui, as 4 motivações são a autorrealização e independência, que está no polo individual, o coletivo, que é a conexão, a estabilidade e segurança versus risco e maestria. Em qual dessas motivações que você se encontra? E por que é importante você entender qual é a motivação por trás do arquétipo? Não apenas a sua. Por seu cliente, ele quer saber qual é a sua motivação para que haja uma conexão de valores. Mas você também entender qual é a motivação que move o seu cliente é tão importante quanto, porque ali você não vai fazer algo para manipular o cliente, você vai descobrir quais são as dores, os desejos, as necessidades, você vai trabalhar verdadeiramente para gerar soluções que vão responder a essas motivações emocionais. Digite sábio e eu te mostro como.